Quem tá nesse processo consular fica aí com muita ansiedade, enfim, expectativa. Realmente é uma montanha-russa de emoções até o último segundo, assim, o tempo inteiro. Tal. E uma coisa que eu sempre procurava saber de todo mundo era, meu Deus, qual é a sua priority date? Quando você foi chamado para entrevista? Como foi sua entrevista? E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nós estamos direto da nossa casa no Colorado. Primeiro vídeo. Primeiro vídeo da nossa casinha. Hoje nós vamos falar um pouco da nossa timeline para vocês, explicar algumas questões do processo, porque que o nosso caso acabou demorando mais tempo do que o normal, mesmo com o atraso que já está acontecendo, né? E é isso, bora lá? Bora. Então, começando do começo, né, quando que a gente tomou a decisão de fato de se mudar para os Estados Unidos. E um detalhe, não era Colorado, era Flórida, né? É verdade. A gente já tinha ido para Flórida, Orlando, parque da Disney, Universal e tudo mais, já tinha ido algumas vezes. A gente sempre foi apaixonado por aquele lugar, por vários motivos, não só os parques, mas a cidade em si, a gente gosta muito, e as facilidades, principalmente para quem é brasileiro. E a gente fez uma viagem para a Flórida em abril de 2022. Eu acho que foi a primeira vez que a gente começou a enxergar a Flórida como um possível lar nosso, né? Um possível lugar que a gente gostaria de morar. Não a Flórida, os Estados Unidos, né? Sim. Porque a gente já pensou, a gente sempre pensou em morar fora, enfim, isso fica aí para outro vídeo, né? Um pouco da nossa história. Já foi Canadá, já foi Irlanda, mas Estados Unidos nunca tinha sido. Porque a gente achou que era impossível, né? A gente achava que era impossível. Em 2022, a gente ainda achava que era impossível, mas tinha uma coisa diferente, que na época eu já trabalhava para uma empresa americana. Eu sou engenheiro de software, eu comecei a trabalhar para uma empresa americana em 2021, e aí a gente começou a pensar, será que o fato de eu estar trabalhando para uma empresa americana facilitaria, né, esse processo de vir para os Estados Unidos? A gente não sabia nada de imigração, não sabia nada de quase tipos de visto, mas foi o suficiente para fazer a gente pesquisar. Então foi assim que vocês conseguiram ir, né? Ele trabalhava para uma empresa americana. Não foi. Não foi. Não teve nada a ver. É muito importante falar isso, porque senão as pessoas que estão assistindo vão pensar que só quem pode aplicar para esse visto são pessoas que são desenvolvedores, já trabalham para empresas americanas, blá blá blá. Não é. Mas nesse mesmo tempo a gente começou a pesquisar, começou a assistir algumas lives de firmas de advocacia de imigração, e foi onde a gente encontrou o nosso advogado, inclusive. E em maio de 2022, a gente contratou a firma de fato. Já tinha um plano estabelecido ali para mim, o que a gente iria fazer para montar o meu caso. E em novembro o nosso processo ficou pronto. E a gente não pôde enviar em novembro, porque em novembro a gente estava na Disney de novo. Lembra disso? É verdade. Aí nosso processo estava todo pronto, a gente super ansioso para enviar. E aí, os advogados, né, que faziam o envio, e aí eles falaram, olha, como vocês estão em solo americano, a gente precisa que vocês voltem pro Brasil, né, para não dar nenhum problema com datas e tudo mais, porque é um processo consular. A gente mandou, de fato, ali meados de dezembro. Na verdade, foi início de dezembro, demorou um pouco de chegar nos Estados Unidos. É literalmente por correios, né? Essa parte é bem arcaica. E a data que eles receberam o nosso pedido, que é a data que importa, foi 23 de dezembro de 2022. E essa data é muito importante, ela chama Priority Date, e a gente descobriu, foi no mês de novembro, final de novembro, o governo dos Estados Unidos, ele parou de processar essa aplicação na data corrente. Significa que começou a ser estabelecida uma fila de espera, ou seja, eles falaram que apenas processos enviados até 31 de novembro de 2022 vão ser processados. Qualquer processo depois disso vai ficar na fila até a data andar. E então a gente ficou bem ali no limite. Só que assim, foi 31 de novembro essa data de corte que eles estabeleceram. A nossa data foi 23 de dezembro. Então a gente pensou, daqui a pouquinho a nossa data já vai chegar. Só que não foi isso que aconteceu. Ao invés da data começar a andar mesmo devagar, ela foi para trás. Então a cada mês que saía, tem o famoso Visability, né? A cada mês o governo dos Estados Unidos divulga o Visability, que é basicamente eles falando como que o processo migratório está ocorrendo. Então, em janeiro, retrocedeu essa data. Então, foi de 31 de novembro para, eu não me recordo agora, mas retrocedeu uns 3 meses. Em fevereiro, retrocedeu de novo. E aí, depois ficou congelado. Ficou muito tempo congelado. Em abril de 2023, ou seja, aí uns 4 meses depois,
o nosso processo foi aprovado. Então, o I-140 ele foi aprovado. A gente ainda não estava current, né, não estava coberto pela data ainda, mas foi aprovado. Então, a parte mais crítica, que é quando o governo dos Estados Unidos realmente está avaliando se você merece ou não ir para os Estados Unidos, se o seu business plan ou professional plan faz sentido para eles, enfim. Mas isso aconteceu em abril. Em abril a gente foi aprovado e a gente tinha achado que, poxa, agora o mais difícil já passou. E de fato, assim, era, acho que, um momento de maior incerteza, né, se ia ser aprovado ou não. Eu diria que antes das mudanças que ocorreram nesse último ano fiscal de outubro de 2025, realmente essa parte de 140 era mais crítica. Agora eu diria que não, e a gente em outro vídeo vai explicar isso. Tem 2 momentos críticos no processo, que é o I-140 ser aprovado ou não, né, que ele pode ser negado, aí você pode aplicar uma RFE, tipo, enfim, tentar de novo, e a parte da entrevista consular, que antes a entrevista consular era um cheque. Ah, você tá aqui e tal, beleza, aprovado, né? Agora não. E sabendo disso, quando a gente recebeu a aprovação, a gente pensou, beleza, agora a gente vai ter que esperar o Visability andar até a gente ficar current, e a gente esqueceu. Assim, obviamente a gente estava muito ansioso, mas todo mês a gente acompanhava o Visability, e enquanto isso a gente não falava nem com o advogado, nem nada. Ficamos esperando. O que aconteceu? Aconteceu que recebemos o e-mail, um mês depois, mais ou menos, em maio de 2023, e eu não vi o e-mail. Eu não vi o e-mail. Então, assim, a gente tá falando de abril de 2023, e 140 aprovado, eu estou grávida e a gente tá esperando o Visability ficar current para poder mandar as etapas, que era o que a gente achava. Sim. A gente achava que a gente só podia mandar os documentos estando current. A verdade é que você ainda consegue ir avançando no processo, tem algumas coisas que você tem que fazer, mandar documentação e tudo mais, e vai chegar num momento que é a marcação da entrevista no consulado, que esse momento sim fica bloqueado, e a gente não sabia disso. E aí em setembro de 2023, eu estou no hospital, internada com pré-eclâmpsia. A nossa filha já tinha nascido. Nossa filha nasceu, graças a Deus. E aí, esta criatura me fala, então, sabe o e-mail que a gente tá esperando desde abril de 2023? Desde abril, uns 10 meses atrás? Eu recebi... Recebemos, há 4, 5 meses atrás. Não, muito mais. Em abril mesmo eu já recebi esse e-mail. Tava lá na minha caixa e eu não vi, nem eu nem meu advogado. Acabou que só em setembro a gente viu que poderia ter feito isso. Mas ainda... assim, atrasou mais, porque agora que a nossa filha tinha nascido, ela precisava ser incluída no processo. E ela precisava de fazer um passaporte, tudo mais. Ela tinha um dia de vida quando a gente descobriu. Ela era recém-nascida, então a gente esperou um pouco até fazer toda essa documentação dela. Documentos nossos que a gente teve que correr atrás também no último minuto. A gente acabou descobrindo que precisava da certidão de casamento de inteiro teor, que a gente não tinha só a certidão normal. Mas, fato é que a gente só ficou documented qualified, de fato, ou seja, a gente só enviou essas documentações e recebeu a aprovação que estava tudo certo com o documento em abril do ano seguinte, em abril de 2024. Né? A gente enviou em abril de 2024 e acho que no mesmo mês a gente recebeu o retorno deles. Ou seja, é um processo que quando a gente aplicou já estava retrocedendo, já estava demorando mais do que o normal, e a gente teve um gap de 1 ano praticamente, né, de abril, a gente tá falando de abril de 23 até abril de 24, de 1 ano, que foi culpa nossa, que ficou parado o processo, não foi o governo, não foi nada. A gente não viu o e-mail, demorou para juntar os documentos e pum, 1 ano perdido, né? E nesse meio tempo, entre setembro de 2023 e abril de 2024, a gente ficou finalmente current no Visability. Eu não lembro exatamente qual data, qual mês, mas quando a gente ficou documented qualified, a gente já estava current. E é engraçado que, só um detalhe engraçado, e quando a gente ficou documented qualified, a gente ficou muito feliz, obviamente, e a gente pensou, caraca, semana que vem a nossa entrevista já vai ser marcada, era abril, então em junho já estamos nos Estados Unidos. E aí, nesse momento, falando com os nossos advogados, eles falaram, beleza, agora o momento... tem muitos processos sendo revisados, processados agora, e o consulado está demorando, em média, 1 ano para marcar. A entrevista. Então, para marcar a entrevista, exatamente. Então foi um enorme balde de água fria que a gente recebeu. Cara, e aí imagina, né? Você com uma criança pequena, tava o quê? Com, sei lá, meses de vida, né? E a gente sonhando em estar aqui, em estar nos Estados Unidos, e caramba, como é difícil você descobrir, né? Que você enrolou 1 ano e agora que você fez tudo certo... vai ter que esperar mais 1 ano.
E essa expectativa de 12 meses foi aumentando para 13, 14, 15, 16. E no final das contas, a gente esperou 16 meses, desde o momento que ficamos documentary qualified até o momento que a nossa entrevista de fato foi marcada. Então, em agosto de 2025, a gente recebeu um e-mail com a marcação da entrevista, de fato. E no final, o Visa Bullet já nem importava mais pra gente, porque a gente tava tão atrasado, exato. né? A gente entrou num grupo, a gente tava participando de um grupo que tinha mais de 800 brasileiros que estão nesse processo do B2NW consular, já estavam na fase aprovada, só aguardando entrevista. E assim, a média das pessoas que fizeram entrevista junto com a gente, a média de PD, né, de Priority Date, a média da data que as pessoas enviaram o processo era 23, era 2023. Era tipo julho de 2023, outubro, dezembro de 2023. Ou seja, a gente realmente estava um ano atrás de todo mundo. Sim. Por um lado, foi bom porque, assim, as pessoas ficavam muito preocupadas. Quando o Visa Bullet retrocedia, logo impactavam essas pessoas, porque elas tinham mandado mais recente, né, o processo, então eles poderiam sair da fila de novo. E se a pessoa sai da fila, ela não tem a entrevista marcada, tem que esperar voltar para aquela data. Sim. Em agosto de 2025, a nossa entrevista foi marcada para 23 de outubro de 2025. Então foi aí com uns 45 dias de antecedência, mais ou menos. Obviamente ficamos extremamente felizes. Antes da entrevista, né, você também tem que fazer exame médico, que acontece uns 10 dias antes. Tem alguns exames que você tem que fazer, consulta médica e tudo mais. Mas essa acho que é a parte mais tranquila. Inclusive tem vlog aqui, já tem vídeo aqui no canal. Desse timeline desses 3 dias, né? Exame médico e tudo mais. E 23 de outubro foi a nossa entrevista. Nesse momento, a gente já estava com um pé aqui nos Estados Unidos já, porque tudo que a gente tinha ouvido falar até então da entrevista, é óbvio que bate um nervosismo, mas tudo que a gente tinha ouvido falar da entrevista era que era uma entrevista super padrão, assim, eles só queriam, de fato, ver se nenhuma fraude foi cometida no processo. Enfim, era uma entrevista muito tranquila, que inclusive acontecia em português. Então, esse era o relato que a gente sempre ouviu falar. Era um cara crachá. Exato. Você realmente é a pessoa que está aqui no processo? Você é o Edson, né? Edson Júnior, que vai fazer o business plan, você realmente se formou na sua faculdade. Beleza, sim, aprovado, era isso. Exato. E, como eu falei no início do vídeo, esse processo é uma montanha-russa de emoções até o último momento. Quando você acha que já passou mais difícil, as coisas mudam ali, viram de cabeça para baixo. E na semana anterior da nossa entrevista, a gente começou a ouvir muitos relatos de pessoas sendo negadas. Se antes era uma vez na vida, outra na morte que alguém era negado, a gente começou a ouvir vários relatos de pessoas negadas na semana anterior à nossa. Porque como a gente estava nesse grupo, e esse grupo ele mostrava uma representatividade de 50%, a gente sabe disso pela quantidade de pessoas que estão na entrevista junto com a gente, né? Você consegue ver, fica todo mundo no mesmo ambiente. E aí, na semana anterior à nossa, se eu não me engano, tiveram 4 ou 5 pessoas que fizeram a entrevista, acho que foram 5, e de 5, 4 foram reprovadas. Tiveram visto negado. E imagina, gente, você pagou um rim no processo, você tá com 1 milhão de expectativas, você já falou pra todo mundo, talvez já se fez casa, enfim, que você tá indo embora. Fora toda a questão de esperança mesmo, você tá esperando há anos por aquilo, e aí seu visto é negado. E não foi coincidência, né? Como o Júnior falou, em outubro vira o ano fiscal. E são novos... Muita coisa muda, né, quando isso acontece. Tanto o orçamento que é liberado para gerar novos vistos, como regras. E, de fato, com certeza, alguma regra mudou, porque foi a semana inteira. Aquela semana inteira foi assim, foi um baque. Um baque muito grande. E aí chegou a semana da nossa entrevista, a gente estava muito nervoso, né, amor? Sim. Não, estávamos sabendo de tudo isso, né? A gente estava muito nervoso. Mas que bom que a gente estava, porque isso fez eu me preparar muito mais do que eu me prepararia normalmente. E aí chegou a entrevista, realmente foi uma entrevista bem mais complexa do que estava acontecendo anteriormente. Foi uma entrevista totalmente em inglês, mas além disso as perguntas eram bem específicas ali. E a gente vai fazer um vídeo específico sobre o relato da entrevista, né? Vai ser muito mais detalhado. Mas o fato é que passamos pela entrevista, fomos aprovados, graças a Deus. Graças a Deus. E a gente só precisava esperar ali umas 2 semanas mais ou menos para os passaportes chegarem de fato com o nosso visto, né? Ainda não era o Green Card, porque o Green Card só chega alguns meses depois que você faz entrar nos Estados Unidos, mas a gente já ganhou o passaporte com um visto ali de residente permanente, que é o suficiente para você entrar em solo americano. Tem uma coisa, né, que vale a pena falar sobre o tempo de ficar issue, né?
porque a galera que tá acompanhando o timeline acho que é importante. Sim. O que acontece? Foi aprovado, você fala, cara, tu tá num nervosismo gigante, foi aprovado. E aí agora é só esperar chegar o passaporte na sua casa, né? Ou se você optou por pegar lá, que foi até o nosso caso, você vai lá no consulado pegar. Existe um status, né, que o seu caso ele fica. Então ele tem que ficar issue, né, para poder retirar. Que significa que o passaporte, que o visto foi emitido de fato, né? Isso, porque já aconteceram casos de pessoas que tiveram entrevista na entrevista foram aprovados, a pessoa chegar no hotel. O próprio cônsul liga pra ela. O cônsul liga pra pessoa no hotel e fala, olha só, tem mais perguntas, quero esclarecer mais Ficou faltando alguma coisa. Ficou faltando documentação, então você vai ficar em PA. A gente também sabe de relatos de pessoas que são aprovados no momento da entrevista, mas o status da pessoa tem um case tracker, né? Tem um aplicativo que a gente usou para acompanhar, ele fica em PA. Esse PA pode significar duas coisas. Uma, que a pessoa realmente está em PA, que eles estão analisando algum caso, eles querem conferir algum documento ainda, então pode demorar até 60 dias, e é o prazo que eles dão, você tem que esperar 60 dias e acabou. E ele também serve, esse PA, como um pré-issue, né? Você pode mudar direto para issue, que é o que acontece com a maioria das pessoas, né? De ready vai para issue tá ok, beleza. Ou você muda de ready para PA e de PA para issue. Sendo que esse processo pode demorar 60 dias, como eu comentei. E no nosso caso, ele atualizou para PA. Sendo que a gente estava num grupo, como eu comentei, e todas as pessoas que tinham feito a entrevista no mesmo dia que a gente, exceto a gente e uma outra pessoa, então, sei lá, e foram muitas pessoas do nosso dia, né? Sim, foram bastante pessoas. 20 pessoas, só do grupo que eu tô falando, né? Então, assim, tinha umas 40 pessoas na sala, 20 pessoas estavam naquele grupo. De 20 pessoas, 18 ficaram com o status issue. Então, ok, já receberam o passaporte. Teve gente que recebeu, acho que no dia seguinte, foi muito rápido. E o nosso não atualizou. E eu vou explicar por que isso conta pra gente, né? E aí, nem o nosso, nem de uma outra pessoa. O nosso demorou uma semana pra atualizar. Sendo que a gente já tinha comprado as passagens pra 14 dias depois da entrevista. A gente tá 3 anos e meio esperando. Obviamente, a gente tava super ansioso pra vir logo. A gente já tinha comprado a passagem e eu comecei a ficar com muito medo, porque nosso processo tinha sido aprovado, eu estou grávida e eu pensei, eu não tenho 60 dias. Se a gente fosse esperar 60 dias, meu filho ia nascer no Brasil e, pra quem não sabe, já era. Que eu, o Júnior e a Sophie estamos no processo, nós temos o nosso green card, nosso visto emitido aprovado. Ele não. Então ele teria que fazer um novo processo, né? Isso. E aí demorou mais uns 3 dias pra, de fato, eles mandaram um e-mail falando que a gente podia pegar ali no CASV. A gente pegou uma semana antes. E deu tudo certo. No final das contas, a nossa entrevista foi dia 23 de outubro. E no dia 13 de novembro de 2025, vai fazer 4 semanas já, caramba, a gente fez a entrada nos Estados Unidos. E estamos aqui no Colorado. A gente fez a entrada, na verdade, em Nova York. Porque a gente acabou esquecendo de falar, mas a gente também veio com 2 cachorros. Eles estão aqui dormindo nesse momento. E o processo de cachorro também é um processo à parte. Assim, em alguns momentos a gente acha até que é, inclusive, mais difícil do que o nosso. Mas o fato é que nem todos os aeroportos aceitam entrada de cachorro de alguns países específicos. O Brasil, por exemplo, tem um alto risco de raiva, né? Então, por conta disso, os cachorros precisam passar por uma quarentena, alguns exames, tem todo um processo que eles passam antes, mas só existem mais ou menos uns 4 aeroportos nos Estados Unidos inteiro que permitem a entrada deles, e a gente acabou optando pelo aeroporto de Nova York. Então a gente fez a entrada em Nova York, mas foi super tranquilo, os cachorros ficaram ali um dia, a gente pegou no mesmo dia, na verdade, e aí sim a gente foi pro Colorado depois. E 7 dias depois da nossa entrada, chegou o nosso Social Security. Foi muito rápido. Sim. E é isso. Estamos há quase um mês aqui nos Estados Unidos, Colorado. A gente está amando esse tempo aqui, muitas mudanças. A gente está no período de adaptação. A gente chegou finalzinho do outono, né? Agora tá tendo essa transição de clima. A gente viu a neve pela primeira vez essa semana, por exemplo, aprendendo várias coisas de como cuidar da neve, como cuidar da casa e esse tipo de coisa. Tá compartilhando tudo com vocês, tudo que a gente aprender, as nossas percepções e adaptação também a gente vai compartilhar com vocês. Então, continuem com a gente. Se inscrevam no nosso canal, comentem se vocês têm alguma dúvida sobre o processo, o que vocês gostariam que a gente, enfim, falasse e compartilhasse com vocês, tá bom? Um beijo. É isso. Abraço. Gente, são 11 horas da noite. Eu acho que parou de gravar em algum momento, tá?